Boa tarde a todos. Expresso a expressão maior de agradecimentos pelas referências elogiosas, mas que eu debito a amizade que nos une, mas eu fiquei com a certeza de uma coisa: eu fiz indicações muito acertadas, indicando os eminentes desembargadores, eminente colega juiz federal, naquela ocasião em que tive o privilégio de integrar o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, que foi uma iniciativa lá nos idos de 2009, após a audiência pública número 4, iniciativa do ministro Gilmar Mendes, onde também tive a oportunidade de participar daquela audiência pública. Bem, é extremamente difícil e impossível até debater com o professor Dr. Gilberto Schwartzman, que contribuiu decisivamente para a nossa compreensão sobre essa matéria. O senhor, professor, proferiu uma palestra que realmente é uma lástima que nós estejamos aqui num pequeno grupo e não estamos no grande grupo de magistrados, naqueles eventos em que promovemos vários deles, e vamos ter que retomar estas iniciativas. A doutora Gadelha é uma grande amiga que nos acompanhou há muitos anos e vem sempre contribuindo conosco, então é um prazer revê-la também. O que eu poderia tentar contribuir nessa temática? Então, a medicina baseada em evidências é um tema também de direito sanitário, que é multidisciplinar, transversal, solidário e intergeracional. Bem, no prosseguimento daquelas medidas que tomamos lá nos idos de 2009, sugerimos, aquele primeiro conselho formado ali, sugeriu, então, a criação dos núcleos regionais NATs, que depois, eu observando, estava a coisa um pouco assim, devagar, meio parada. Agora eu sinto assim, que vai haver um impulso, conselheiro. Com certeza vamos conseguir implantar os NATs que não haviam prosperado inicialmente. A resolução 31 de 2009, com aquelas recomendações que lá foram baixadas pelo ministro Gilmar, fruto dos estudos que foram feitos na audiência pública número 4, prosseguiram, então, com mais os enunciados. Então, nós caminhamos, eu vejo que, fazendo uma retrospectiva daqueles primeiros momentos, onde tínhamos, né, a esperança de poder encaminhar o judiciário para contribuir melhor para a melhoria do serviço público de saúde, os serviços públicos de saúde, o SUS, que é um patrimônio nacional. Professor, o senhor disse muito bem, é um patrimônio nacional que o judiciário tem a obrigação de preservar para o presente e para o futuro, para o atendimento universal que deve fazer de qualidade, digno. E estamos em 2006, e o que eu, agora, refletindo sobre os nossos muitos esforços, sobre os nossos bons propósitos, na minha ótica, nós ainda temos um grande caminho para avançar. Nós podemos ainda avançar neste caminho, temos oportunidades para fazê-lo. Porque há um aprofundamento da jurisdição. Se verifica em aspectos pontuais que os grandes laboratórios, enfim, procuram capturar o juiz, né? Há um forte impacto orçamentário nas nossas decisões. E o judiciário, infelizmente, ele continua embarcando em verdadeiras aventuras, tudo porque a saúde é um direito e é uma obrigação do Estado. Medidas assim que deferimos de alto custo e risco. Então, o sistema, se continuar assim, será insustentável no futuro. Então, o princípio do desenvolvimento sustentável, que também é um princípio de direito sanitário, ele deveria ser, como bem ponderou o nosso palestrante, deveria ser melhor observado. O que mais se verifica atualmente é que não há o básico para a grande maioria dos pacientes, enquanto que nós, nas decisões judiciais, nós oportunizamos um acesso a medicamentos e terapias sofisticadas para apenas alguns. É lamentável isto. E verifico algumas notícias. Então, noticiou-se que o Brasil perdeu 23,6 mil leitos no SUS de dezembro de 2010 a de dezembro de 2015. Foi o que eu vi na recente revista do Conselho Federal de Medicina, de julho de 2016.
denunciou-se que há uma escalada da corrupção com desvio de recursos da saúde, atos de corrupção sistêmica, frustrando licitações para a compra de medicamentos, é o caso Labogen. Protocolos são desrespeitados, exigências e proibições legais são ignoradas, infelizmente. A Organização Mundial de Saúde pede cautela em tempos de risco, face a problemas de saúde global, situando o foco no Rio de Janeiro, o segundo estado com maior notificação de Zika. Está na Folha de São Paulo de junho de 2016. Então, nesse campo assim tão importante e sensível, embora o nosso esforço, não parece que estamos, de fato, assegurando um direito à saúde, um direito humano fundamental, num patamar de razoabilidade e dignidade para todos, porque há essas lacunas. Há serviços de alto custo e de grande tecnologia sendo prestados a alguns, mas há imensas áreas em que ainda há carências enormes. Por outro lado, o Executivo engendra um programa chamado Mais Médicos, importando alienígenas sem adequada formação e aparentemente em desvio de finalidade e sem nenhum preconceito em relação a alienígenas, mas me parece que não estão tão qualificados quanto os médicos brasileiros. Por fim, recentemente, o Legislativo e o Executivo, de forma equivocada, produziram a tal Lei 13.269 em boa hora, né, aquele caso da pílula do câncer, em boa hora, suspensa na ADI 5501 pelo ministro do STF, suspendendo a eficácia da lei até o julgamento definitivo. E essa lei ela é agressiva à boa-fé e ao desespero dos pacientes. É lamentável que isso esteja ocorrendo. Então, o que se vê? Se vê que há um imenso campo ainda em que o judiciário deve se esforçar para colaborar com os gestores públicos de saúde. Não é por outra razão que, recentemente, a segunda sessão do nosso tribunal, estão aqui os colegas que participaram daquele julgamento, determinamos a entrega de medicamentos muito caros, muito custosos, aos CACONs e não ao próprio paciente, porque se aquela indicação não for adequada ou se aquele paciente não sobreviver, Dr. Schwartzman, os CACONs, os médicos, saberão aproveitar aquele medicamento caríssimo que a coletividade está pagando num outro doente que seja capaz de se beneficiar dele. Então, essa foi uma decisão unânime na segunda sessão deste tribunal. Não entregar propriamente ao solicitante, mas entregar ao órgão, ao CACON, ao UNACOM, que está tratando daquele doente. Então, parece que não há limites ao judiciário e nós próprios precisamos ter uma autocontenção e justamente ponderar aqueles aspectos, também ponderar aqueles aspectos destacados pelo professor. Tudo se dá, me parece assim, ou tudo se deu muito desconsiderando o postulado da medicina baseada em evidências, tão bem explanados pelo professor. E eu, apenas para arrematar, né, o direito à saúde tem os seus princípios próprios, e o primeiro que eu destacaria é o primum non nocere. E nesse primeiro, não prejudicar o paciente, mas também não prejudicar o sistema todo, também exposição do professor Schwartzman. O princípio da precaução, prevenção e o princípio do desenvolvimento sustentável. Seriam esses três aspectos que poderiam, então, ser trazidos em prol da utilização da medicina baseada em evidências, né? Já arrematando e não discordando, porque não teria nem condições de debater nesta matéria, porque concordo integralmente com o expositor, dizer que todos nós somos parceiros nessa caminhada, temos muito a fazer. E lembrando as palavras que eu sempre gosto de lembrar nesses eventos da saúde, do filósofo Heidegger, no sentido de que o homem é fruto do cuidado no seu percurso temporal no mundo. Assim será a saúde pública. A saúde pública no Brasil será o fruto do cuidado desses excelentes médicos, desses excelentes magistrados, desses excelentes servidores, né, tanto do judiciário, dessa equipe, dos excelentes servidores e gestores públicos da saúde, como a professora Gadelha, que está aqui novamente entre nós,
será fruto e será melhor segundo as nossas atuações, segundo os nossos bons propósitos e também os nossos bons esforços. Tenho certeza que, mais uma vez, vamos avançar nesta senda e pretendo também me alinhar com os colegas e contribuir de qualquer maneira que possa fazê-lo. Então, novamente, elogio o doutor Gilberto Schwartzman pela brilhante contribuição que muito nos ensinou sobre essa matéria. Obrigada e obrigada aos organizadores por terem me convidado aqui para estar presente hoje. Devolvo a palavra. Nós que agradecemos aí, mais uma vez, não só por causa das férias, mas também pelas lúcidas considerações que serão objeto de reflexão hoje e sempre por todos nós. Passo de imediato a palavra ao desembargador João Barcelos de Souza Júnior, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e membro de uma das câmaras de direito público que trata sobre essa matéria de medicamentos no Tribunal de Justiça do nosso Estado. Bom, boa tarde a todos. Quero saudar a todos na pessoa do desembargador João Pedro Gibran. Também saudar na pessoa do conselheiro Arnaldo Salles, do CNJ. Antes de agradecer as ótimas colocações e ensinamentos do doutor Gilberto, dizer que cada vez mais eu me diagnostico com um pouco de masoquismo, ou talvez bastante, porque agradecer nessa jurisdição, depois de tudo que a gente ouviu, é um pouco pesado, porque nos deixa mais ainda inseguros. Esta é que é a verdade, do tamanho da especialização da matéria. Então, é muito fácil, quando entra um pedido em sede de plantão, pedindo medicamento para câncer, um medicamento salvador, que sequer ele passou pela Anvisa, e que os 3 pedidos somam 1.200.000, é muito fácil negar nesse sentido. Agora, quando entra esses outros detalhes que o senhor coloca, que o senhor colocou, bom, isso me leva a um convencimento ainda maior que não há saída melhor, no caso do Poder Judiciário, do que tentar cada vez mais especializar. E eu falo isso porque no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nós temos, ao todo, 8 câmaras enfrentando esse tema. Nós temos 6 câmaras que envolvem direito público e mais as 2 câmaras de infância e juventude. As 2 câmaras de infância e juventude, elas teriam igualmente que continuar por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas as outras 6 câmaras é que me parece que, diante desse aumento, desse volume, dessa crescente demanda de situações que requer um mínimo de especialização e de repetitividade, vendo o tema, é que me parece que realmente, eu acho que não tem mais como fugir de se ter uma Câmara exclusiva em matéria de saúde. Pelo menos eu penso isso no tribunal. Isso é opinião minha, não estou dizendo que seja opinião da administração. Eu sei que o Conselho Nacional de Justiça tem uma preocupação em relação a isso, porque uma coisa são situações diferentes caindo, uma hora cai numa Câmara, outra hora cai em outra Câmara. Então, até se ter uma repetitividade daquela situação, daquele novo medicamento, daquela nova tecnologia que foi imposta, já se errou muito. Até se pacificar, se entrar naquela linha, já se errou muito. Foi colocado a questão das novas tecnologias, e aí eu não consigo verificar de uma maneira muito clara se essas novas tecnologias, que são muito mais caras no mundo inteiro, que não se consegue acompanhar, como foi colocado, no mundo todo, se essas novas tecnologias, no Brasil, quantas vezes elas são mais caras para nós? Eu tenho a impressão, por uma constatação totalmente empírica, que para nós é muito mais caro. Que os medicamentos no Brasil, hoje de manhã se falava da questão
da hepatite C, eu acho que era hepatite C, né, do medicamento da hepatite C, que o custo absolutamente não se justificando, ou pelo menos os profissionais envolvidos na área não entendendo o porquê daquele custo. Eu costumo usar um exemplo muito simples em relação, e volto a dizer, é uma constatação empírica, eu acho que falta um detalhamento mais sério em relação a isso. E por que eu acho que falta isso? Porque uma das coisas que falta no país é realmente baixar o custo do medicamento, o valor do medicamento é muito alto para nós. E dessas constatações empíricas, eu cito um famoso medicamento que ele é usado, né, para questões pulmonares. Eu acho que é embolia pulmonar ou pressão arterial pulmonar, eu não tenho certeza, que é o Viagra, é o sildenafil. Né? Então, assim, por que eu uso como exemplo o sildenafil? Porque o sildenafil, em 2007, 2008, isso eu acompanhei de perto, tá? 2007, 2008, ele custava, em média, cada comprimido, R$40. Ora, se fosse hoje, R$40 era muito, mas nós estamos falando de 2007, 2008. O que era o sildenafil? O sildenafil, dito pelos médicos e especialistas, se tiver alguma observação, pelo amor de Deus, eu não sou especialista, é um medicamento que já existia, tá? É um medicamento que já existia e que se passou a relatar, principalmente em UTIs, né, dos hospitais afora, que a pessoa mesma moribunda estava tendo reações de ereção. E aí vai o grande laboratório, a Pfizer, e busca essa patente do outro laboratório que já tinha e traz isso num outro enquadramento. Faz os estudos da aplicação para quem não tem aquele tipo de moléstia. Mas esse medicamento era barato. Só que o tratamento para quem estava nas UTIs passou a ser caro. Passou a ser caro. Então, eu dou como exemplo, por exemplo, assim, 2007, Hospital de Alegrete. Esse conhecimento eu tinha. O que faziam os médicos? Os médicos atravessavam a fronteira e buscavam na Argentina ou no Uruguai. Por quê? Porque enquanto um comprimido custava R$40, os médicos para a UTI, não os médicos envolvidos nessa parte das disfunções sexuais, os médicos do hospital, eles buscavam. Por quê? Porque enquanto um comprimido custava R$40, 20 comprimidos do Plenovit ou de outra marca argentina, o Plenovit eu acho que é Uruguai, custava R$30. Só que eles não puderam mais trazer, porque depois a fiscalização soube, não era aprovado pela Anvisa. Então, me parece que existe uma série de medidas que o país tem que tomar no sentido de, primeiro, estabelecer exatamente o que nós queremos em matéria de saúde em relação aos medicamentos. No mínimo, não aceitar descompassos exorbitantes entre o custo da medicação no exterior e o nosso. Acho que isso seria o mínimo, né? Uma equivalência, mesmo levando em conta o custo do Brasil. Né? Não tem o porquê de nós. Né? E passar limpo a Anvisa. Eu acho que a Anvisa tem muito o que explicar em relação ao custo do medicamento e ao custo que hoje está se tornando esta insuportabilidade para todos, que diz respeito a elevadas quantias que são despendidas com medicamentos e que muitas vezes esses medicamentos podem estar sendo quebrado, digamos assim, ou dado um impulso inicial exatamente com as ações judicializadas. Porque cai, onde é que cai? Cai em quem não tem especialidade para decidir. Então tem que se valer. Mas como o senhor colocou, é de uma maneira rápida. É 24 horas, 48 horas, e aí está a decisão. E ninguém quer ser responsável pela piora, ou não vou nem falar da morte, né? Porque ninguém quer ser responsável, todo mundo se coloca numa condição humana. Então, eu não vou me alongar, eu encerro dizendo isso. Eu vou tentar vender cada vez mais, eu sei que o colega, o desembargador Martin Schulz, também tem essa mesma ideia, né, de
cada vez mais se lutar para se buscar a especialização e a demanda suficiente para que exista uma Câmara tratando só desses assuntos. Fora disso, eu acho que nós vamos continuar batendo tanta cabeça quanto nós estamos batendo hoje. E estou sendo bem sincero, eu lhe agradeço porque sou masoquista, porque saio daqui mais inseguro ainda. Obrigado, desembargador João Barcelos de Souza Júnior. A desembargadora Marga me pediu a palavra. Só uma contribuição para a nossa discussão aqui. Nós temos casos aqui na Justiça Federal do medicamento Sofosbuvir, laboratório Gilead, onde nós descobrimos o seguinte, que esse medicamento é vendido aqui, no terceiro mundo, né? Ele é para hepatite C. Né? Ele custa, no Brasil, 400 vezes mais que seu custo nos Estados Unidos. Tá? E é lógico que nunca nos pedem um medicamento mais barato. Sempre vem pedir o último lançado, que não é nada melhor do que esse. Isso, então, não estamos deferindo, porque, primeiro, tem medicamentos padronizados para hepatite C. E o Sofosbuvir, um absurdo, 400 vezes mais do que ele custa para nós, 400 vezes mais do que custa nos Estados Unidos. E Índia e o Egito já negaram patente a este medicamento. Então, é essa pressão que se sofre e procura-se usar o Poder Judiciário para o deferimento de medicamentos que são insustentáveis. Então, apenas uma contribuição. Doutor Marcos Pio, só antes de lhe passar a palavra, vou passar a palavra para o doutor Gilberto, que pediu para fazer uma intervenção. Logo em seguida, lhe passo a palavra. Com relação aos comentários do desembargador João Barcelos de Souza Júnior, nós recentemente, nesse grupo que tenta auxiliar o secretário a tentar enfrentar essas questões, nós buscamos responder essa pergunta, se os medicamentos anticâncer mais comumente usados por nós são mais caros ou mais baratos ou iguais aos países vizinhos ou outros países, não é? E tem exemplos dos dois sentidos. Nós temos medicamentos que têm aberrações no sentido de que nós pagamos várias vezes mais do que outros países, mas há outros em que o nosso preço é até mais favorável. O secretário bem lembra que nós discutimos isso, um colega do Hospital da PUC, aqui de Porto Alegre, fez esse levantamento analisando numa precificação em dólar uma lista de medicamentos anticâncer, e claro, há alguns que são aberrações incríveis, não é? Mas há outros em que o nosso preço até é melhor. Então, existe exemplo nos dois lados. Há um outro comentário que eu queria fazer. Esse assunto, no nosso país, nos leva a caminhos assim inimagináveis. Por exemplo, drogas caras são commodities. Isso é dinheiro, não é? Esses medicamentos custam muito caro. Então, quem tem essas caixinhas na sua mão tem dinheiro na mão, não é? Então, há exemplos que nós já acompanhamos digamos assim, pelo mau controle de pessoas já falecidas em que a família continuava retirando medicamentos caros e isso era comercializado. Virou uma fonte adicional de receita para aquela família, não é? Há também situações em que há mau controle e existem indivíduos que nem têm aquela indicação médica entrando na lista de medicamentos caros. Então, isso virou uma área perigosa em todos os sentidos. E tem um outro tema que eu acho que, para mim, é um dos mais importantes. Eu tenho a impressão de que, a exemplo de outros países que lidam bem, talvez um pouco melhor que nós com saúde pública, como a Inglaterra e o Canadá, que a negociação de precificação para compra pelo Estado, ela poderia ter uma barganha de preço muito mais forte do que é feita atualmente pelo governo, não é? Eu não sei os detalhes disso, não sei quem sou eu para criticar ou justificar, eu não tenho a menor, digamos assim, experiência para isso, mas o que eu sei é que em alguns países essa questão está cada vez mais premente. Discutir com a indústria farmacêutica a seguinte questão: os senhores querem ter esse mercado nesse país que tem a sua característica, que não é os Estados Unidos, não é o Japão, não é a Alemanha? Aqui o orçamento é mais limitado. Então, se os senhores quiserem acesso a esse mercado, o preço vai ter que ser inferior. Então, essa discussão também é importante de se ter. E eu acho que alguns países
muito sérios estão fazendo isso e conseguindo viabilizar, digamos que essa conta feche um pouco melhor. Então, eu não sei, talvez a professora Maria Inês pudesse comentar sobre isso, ela tem muita experiência nesse e vários outros temas de saúde pública. É uma área que tem sido discutida, então eu acho que há espaço aí também. Obrigado. Vou passar a palavra então, já para o doutor Marcos Pila. Já li o currículo e agradeço mais uma vez a sua presença. Obrigado a todos, obrigado à comissão organizadora, em nome do Dr. Martin, que nos convidou para estar aqui juntos hoje. Eu sou o diretor do Departamento Médico do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, e eu venho trazer um pouco da experiência nossa. Eu não tenho nenhuma adição ou comentário, porque foi muito bem apresentada a palestra do Dr. Gilberto Schwartzman em relação à medicina baseada em evidências. Eu vou passar um pouco da experiência do nosso departamento médico, então, aqui no Estado. Inicialmente, o departamento médico ele tinha um papel assistencial e administrativo. Com o crescente surgimento da necessidade das perícias, da judicialização da saúde, o departamento médico começou a realizar, então, essas perícias a nível estadual. Para ter uma ideia, nos últimos 5 anos, de 3.000 perícias anuais que se fazia, hoje em dia, o ano passado, foram 7.500 perícias com relação à questão médica, não só medicamentos, mas cirurgias, perícias psiquiátricas. E com a determinação do Conselho Nacional de Justiça, a formação dos núcleos de apoio técnico, de assistência técnica, foi nos chamado para dar esse auxílio aqui no Tribunal de Justiça. E a gente novamente tem visto essa enorme demanda de pareceres que nós temos realizado lá no departamento. Os pareceres são feitos somente com a cópia eletrônica dos processos, não é? E são feitos em 5 dias, mais ou menos. Nós temos esse prazo para emitir esses laudos. Inicialmente, no ano de 2013, foram em torno de 100, era o início. Nos últimos 12 meses, já vieram mais de 1.800 pareceres e já foram exarados lá pelo departamento. Então, é uma sinalização que a gente está conseguindo auxiliar o judiciário, ao mesmo tempo tem crescido muito essa nossa força de trabalho. Eu quis trazer esse exemplo para nós aqui para ilustrar novamente e reforçar a necessidade realmente da formação dessas câmaras técnicas, uma vez que existem, vamos dizer assim, limitação de recursos humanos e de especialistas no próprio departamento para conseguir dar conta desse número crescente de pareceres, não é? E a falta de especialistas também é uma fraqueza nossa, não é? Então, à medida que existir a formação das câmaras técnicas, a gente vai conseguir dar uma resposta melhor ao judiciário e suportar também, dar suporte às decisões judiciais. Não é? Minha participação é essa, trazer esse número e, novamente, reforçar a necessidade da formação da Câmara Técnica. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marco. Nós estamos com o tempo um pouquinho apertado, mas a doutora Maria Inês Gadelha foi provocada. Talvez seja o caso de falar alguma consideração, tendo em vista a provocação do professor Gilberto. Muito obrigada. Então, assim, do ponto de vista de precificação no Brasil, o que eu tenho a dizer é que eu sou uma grande combatente da forma como o Brasil precifica medicamentos. Desde que a CEMED foi criada em 2004, melhorou muito, ninguém nega. Porque hoje nós podemos dizer se aquele preço é verdadeiro ou não. Antes, nem isso. Né? Antes era como órteses e próteses, um mercado inteiramente desregulado. Então, assim, grosso modo, o que é que a CEMED faz? Recebe aquele preço que o fabricante diz que custou para ele, né, que é o preço fabricante, verifica-se esse preço em alguns outros países e chega ao chamado preço de fábrica ou preço fabricante. E diz o quê? Acima desse preço de fábrica, o comércio pode ter um lucro de até 40%. Então, aquilo que é de venda ao consumidor. Isso já não se aplicaria ao oncológico, porque não é venda de comércio. No entanto, está lá
no Brasíndice, no famoso Brasíndice, o preço de medicamento oncológico como se fosse preço comercial. E, normalmente, senhores, é este preço comercial que não deveria existir, que está no processo judicial. A segunda coisa é que, na venda desses medicamentos, de qualquer medicamento, o preço real de compra e venda não é o preço fabricante. Então, os descontos chegam também a até 40% abaixo do preço fabricante. Com isso, o que é que a gente tem de preço real? Muitas vezes 80%. Não é? E não foi à toa que esse processo, muito mal conduzido, mas aí é questão política, como a indústria também influenciou a lei e tudo. Acontece que nós temos essa indução, a abertura de farmácias no país, em cada esquina, em que todos nós vemos 80% de desconto, 70% de desconto, não é assim? Todos nós não vemos isso? Não é desconto coisa nenhuma. Então, existe esse problema. Nós batemos muito nesse processo e, para complicá-lo ainda mais, o governo, por lei, tem de um reajuste, tem que ter reajuste anual. Só que esse reajuste nunca é para baixo, é sempre para cima. E se cria no país aquilo que eu denominei de boca de jacaré. É o preço aberta, né? É o preço nominal do medicamento subindo cada vez mais, o preço de compra e venda descendo cada vez mais. Ou seja, para quem paga a conta é que sai caro, porque alguém está ganhando dinheiro nessa diferença, quando o preço de aquisição deveria baixar. Né? E uma outra coisa assim, se o Gilberto me permite, lembrar que desses medicamentos novos todos que acontecem na oncologia, poucos são os que contribuem para câncer, para a cura do câncer. A maioria tem um caráter, né, paliativo, um caráter de sobrevida livre de doença ou coisa assim, e está acontecendo no país e no mundo um processo muito sério de desabastecimento de medicamentos antigos que realmente curam o câncer. Câncer de criança, né? Câncer de curáveis, linfomas, leucemias agudas, esses cânceres curáveis pela quimioterapia vão se tornando doenças negligenciadas, porque ninguém quer produzir os remédios que são baratos, antigos, sem patente, e que simplesmente os governos estão tendo de assumir, comprando em outros países para abastecer os hospitais. Obrigada. Nosso secretário de Saúde pediu a palavra. A primeira em relação a ao trabalho que nós estamos realizando junto com os oncologistas aqui de Porto Alegre, que talvez precise só reforçar qual que é a ideia. A ideia é que esses processos que as equipes dos oncologistas vão examinar não são os processos judiciais. São os pedidos de medicamentos que são feitos administrativamente para a Secretaria da Saúde e que, como eles não estão previstos pelas listas, pelos protocolos do Ministério da Saúde, o normal da Secretaria de Saúde é negar. Nega, quase que automaticamente. Bem, ao negar, isso vai gerar quase que 100% um processo judicial contra a Secretaria de Saúde. A nossa ideia é que esses processos administrativos e que não são contemplados pelas listas, pelos protocolos do Ministério, nós vamos colocar para que a equipe de oncologistas faça a sua avaliação. Se eles disserem para a Secretaria, olha, mesmo não estando na lista, mesmo não constando no protocolo, esse medicamento tem custo, efetividade, nós vamos dar um parecer favorável, a Secretaria comprará esse medicamento para que não gere um processo, judicial. Essa aqui que é a ideia. E, em contrapartida, os oncologistas desses hospitais todos que nós convidamos, que inclui a PUC, a Santa Casa, o Hospital de Clínicas, eles vão fazer um trabalho de convencimento do seu corpo clínico, dos seus médicos, para que eles não prescrevam medicamentos que os próprios oncologistas estão dizendo que não têm custo-efetividade. Então, fica a cargo do Hospital de Clínicas, quando aparecer uma solicitação de um médico, de um residente do Hospital de Clínicas, em que eles próprios reconheçam que não deveria ter sido feito,
ela não tem justificativa, caberá ao corpo clínico conversar com esse profissional para que esse tipo de solicitação não seja mais feito. Qual que é a nossa ideia com isso? É reduzir consideravelmente o número de ações judiciais contra a Secretaria de Saúde. E nós vamos nos comprometer a comprar mesmo que não tenha nas listas. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, em relação à questão do custo do medicamento para hepatite, eu não represento o Ministério da Saúde aqui, apesar de já ter sido colega da Marinês no Ministério. O Ministério da Saúde está comprando os medicamentos da hepatite com um custo menor do que nos Estados Unidos, abaixo dos Estados Unidos. O problema é que ele colocou um preço. O preço da tabela lá, que é realizado pelo Conselho, como é que chama? Pela CEMED, muito mais alto, extraordinariamente mais alto. Isso que nos atrapalha, porque aí quando há uma decisão judicial contra a Secretaria da Saúde, nós somos obrigados a comprar o medicamento ou atender o sequestro, o bloqueio, no preço da CEMED, que aí a doutora tem toda a razão, ele é muito mais alto que o preço dos Estados Unidos. A compra do Ministério foi muito vantajosa, tanto que todos os secretários da Saúde estão querendo que o Ministério não faça mais o contrato como foi feito, e sim faça um registro de preço, no qual, quando a Secretaria tiver que fornecer o medicamento, apesar de ser responsabilidade do Ministério, nós poderíamos utilizar do registro de preço para comprar esse medicamento com o mesmo preço que o Ministério da Saúde está comprando hoje. Acho que com isso desfaz um pouco essa questão do valor, porque é uma injustiça, porque o Ministério está comprando muito bem o medicamento para hepatite. Pudera nós também estar comprando por esse mesmo valor. Seria muito econômico para todos os estados. Era isso. Boa tarde. Obrigado. Acho que o doutor Éder, fazer uma última pergunta, por favor, seja breve, que depois nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Oi, doutor Gilberto. Eu queria fazer uma pergunta. Meu nome é Éder, eu sou da Advocacia Geral da União. Nós temos, o senhor falou do NICE, né, da FDA, e eu queria trazer a Conitec também, que é o nosso órgão aqui que analisa a incorporação de tecnologias. E a Conitec, ela fez uma análise, só para dar um exemplo, da temozolomida, ou temodal, para câncer cerebral. E tem várias, já tem uma acho que de 2011 e a última de 2014. E ela concluiu que não existe, ela fez uma revisão bastante ampla, que não existe evidência de superioridade desse medicamento em relação ao tratamento do SUS. Ou melhor, não havia sequer estudos comparando, ele comparava a temozolomida e nada, né, e sem a comparação com o medicamento do SUS. Existe uma revisão sistemática, como o senhor colocou, seria um grau bastante elevado, né, de evidência, que também diz a mesma coisa, diz que esse medicamento não tem evidência. Agora, analisando, nós temos feito uma busca pelos dados, né, e da Justiça Federal, da 4ª Região, nos últimos anos, ele está entre os 10 mais pleiteados. Então, eu lhe pergunto, tendo esse grau de evidência, né, como é que eu tenho tantos médicos que muitas vezes são vinculados a hospitais públicos e privados, mas do SUS, receitando esse remédio, e nós temos tantas condenações desse medicamento que nós temos uma evidência científica robusta, um estudo robusto que ele não tem evidência. Nós temos um parecer da Conitec, que é um órgão absolutamente técnico, né, paritário, não é um parcial, ele tem uma imparcialidade. Como é que nós ainda temos tantas indicações do medicamento dessa natureza? E o último dado, só para trazer mais um dado, nós fizemos um estudo para localizar óbitos de pacientes que receberam judicialmente esse medicamento. E nós encontramos, não quer dizer que não tenha mais óbitos, provavelmente tenha muito mais, mas nós encontramos registro de óbito de 25% dos pacientes que receberam esse medicamento num prazo de 1 ano. Então, da data da liminar e até 1 ano, nós temos, no mínimo, porque certamente o número é muito maior, 25% de óbitos. Então, eu lhe faço essa pergunta, não só para esse, mas que sirva para outros medicamentos. Nesse caso... Desculpe. Pois não. Estou do outro lado do balcão, advocacia de Estado e defensor de contraditório. Bom, contraditório. Porque também a perplexidade é grande, principalmente no Distrito Federal, sobre esse medicamento. A gente gostaria de colocar, então, 2 ingredientes nessa mistura. Primeiro, no Distrito Federal, o medicamento foi incorporado, mas pela metade. Os oncologistas aprovaram o medicamento segundo um protocolo muito estrito, para casos bem específicos, né?
só que a Secretaria não deu seguimento porque entendia que o custo não valia a pena. Uma escolha, vamos dizer, não vou dizer que não foi técnica, mas não foi uma escolha clínica, foi uma escolha de custo-efetividade, né? E a segunda questão em relação aos óbitos, e isso eu observei em vários casos, dezenas deles, era difícil dizer se o medicamento era ou não era eficaz, porque entre ter a prescrição, ter a liminar e ter a dispensação, às vezes passamos 4 meses e o tempo terapêutico era perdido. Então, talvez essa pesquisa encontre também esse dado, porque a forma de compra ela não favorece a entrega a tempo e a modo também. Obrigado. Doutor Gilberto. Nesse caso específico, eu lhe faria assim a seguinte colocação. Se o senhor analisasse esses grupos de consenso que eu mencionei, internacionais, esse medicamento é quase uma unanimidade, a sua utilização em países desenvolvidos, não é? Tem uma dificuldade técnica, que é uma nuance que se aprendeu nos últimos anos, que explica essas distorções que os senhores às vezes encontram, que a comunidade científica tem um entusiasmo e alguém de fora que vai fazer uma análise mais neutra de estudos de meta-análise não veja aquela vantagem, não é? É que esse medicamento, ele depende muito da atividade de uma proteína que nós podemos medir, que ela dá uma ideia da capacidade da célula tumoral de neutralizar o remédio. E todos os estudos recentes que selecionam os pacientes por esse teste, eles separam bem aquele grupo que contamina negativamente o resultado. Mas a maioria dos especialistas internacionais, utilizando análise de valor, eles, considerando todas as variáveis, eles dão como vantajoso o uso nesses pacientes. Uma das razões é que se tu olhares, desculpe, se o senhor olhar a parte assim que a gente chama de a cauda da curva, não é? Da sobrevida desses pacientes, existe uma diferença muito importante no número de pessoas vivas depois de 1 ano, por exemplo, em fazer ou não a temozolomida. Tem uma vantagem. Agora, se for feita assim indiscriminadamente nesses pacientes, vai ter uma população que está fazendo o medicamento e não devia. Por quê? Porque o medicamento é usado e ele é neutralizado por essa proteína. Então, hoje, idealmente, antes de se recomendar, nós temos que saber se aquela pessoa é aquele paciente cujo tumor não consegue neutralizar o remédio, entende? Mas se eu olhasse assim, a análise de valor hoje, em quase todos os centros especializados internacionais, ela é reconhecida como importante. Então a impressão dos seus oncologistas de Brasília é mais parecida com o estado da arte internacional, não é? Não sei se eu lhe respondi. Pois bem, muito obrigado, agradeço novamente ao palestrante, doutor Gilberto, aos nossos debatedores, doutora Marga, desembargador João Barcelos e doutor Marco Pila. E nós temos uma pequena lembrança, que é a nossa escola da Imagens, a quem eu agradeço também por ter organizado esse evento, passar uma pequena lembrança aos nossos painelistas. Vamos fazer 10 minutos de intervalo, para não podemos nos alongar muito, porque o tempo urge, inclusive o desembargador, o conselheiro Arnaldo Rossepia tem o voo marcado.